menos no âmbito federal, aqui no estadual acabou ficando concentrado nas mesmas mãos, mas provavelmente vai ter algum rito de passagem aí mínimo, né? Porque algumas figuras talvez saiam. E esse rito de passagem acaba, às vezes, atravancando. Então, isso aí cria elementos para você priorizar esse recurso escasso. Todo mundo sabe que o recurso é escasso. A infraestrutura, por exemplo, não tem um limite de investimento igual à educação, que tem 25%. Saúde tem 25%. Daí você vê que tem, né, toda uma linha de saúde amparada por um orçamento. Então você carimbada, né? Com verba carimbada. Né? E a educação do mesmo jeito. Né? Óbvio, né? Ninguém vai discutir a importância desses dois eixos. Mas o que sobra, no final das contas, para a engenharia? E daí você vai saber por que é a engenharia de quinta. Né? Aí eu faço a ponte para a engenharia de quinta. Né, Lia? Você chega aí, você não tem um bom salário, você não tem um recurso disponível. Exato. Aí você vê umas empresas aí praticamente garimpando. Nós estamos numa época agora nem tanto, porque já acabou com a pandemia. Já deu um gap. Mas eu estava vendo empresas fazendo contratos, perdendo 200, 300 mil em cada contrato. Para quê? Para girar a empresa no meio da pandemia. Foi uma quebradeira. Né? Foi uma quebradeira. E para poder manter o técnico. Né? O técnico é que vai dar suporte a isso. Que é o mais caro e escasso. Né? Mais caro, mas ainda assim não, barato. Assim, então eu estou dizendo assim, é mais caro de perder. Não falei que é mais caro, porque é mais caro de perder. Você perder um profissional desse. Sim. Pega o cara lá da prefeitura, né? Não sai. Quanto é que está ganhando esse engenheiro, esse arquiteto, esse profissional lá? Mesmo o técnico, que não é formado em nível de 3º grau, né? Pega esse técnico, quanto ele está ganhando? Né? Agora pega o profissional lá da saúde, quanto que eles estão ganhando? Né? Estou falando do alto escalão, porque do médio escalão estão batalhando aí pela lei da enfermagem, pelo piso, né? Exatamente. Então, você veja que as dificuldades que temos. Quando a gente fala na pós-graduação, eu tenho mais tempo, obviamente, que nessa conversa aqui é uma conversa mais de self-service. Depois não vou falar isso self-service. Você não pode esquecer isso. Eu não vou esquecer, não. Então, quando a gente fala ao longo do curso, que são 30 horas, né? Que eu consigo, nessa disciplina, que é justamente fruto desse livro, passar numa transversalidade que corra muito mais do que somente esse planejamento estratégico, que não se confunde com planejamento urbano, não se confunde com planejamento orçamentário, mas está um pouco ligado. Então, tem uma simbiose de tudo, né? Tem uma simbiose. Então, eu consigo fazer nesse livro, resolver através de um capítulo, uma sequência de ações que vão culminar, né, em um município, seja ele de pequeno, grande ou médio porte, fazer o seu planejamento mínimo, se estruturar com os seus vizinhos, para poder juntar esforços, que foi um pouco da ideia do seu trabalho, né? Unificação de municípios, né? Que está no nosso AVA lá, depois a gente pode fazer Foi radical isso aí. É uma questão utópica, mas é reflexiva, né? Aliás, é isso que eu ia falar, é utópico, mas não é um caso a se pensar, né, futuramente. E outra, foi... Explica um pouquinho também, para o pessoal também não ficar voando, na verdade, porque eu assisti também. Aí você explica primeiro de onde que veio, então, né? Estava eu lá, matriculado no curso de pós-graduação do IFES, veio um professor carrancudo, fazendo licença poética na aula, e era quem ia ser meu orientador, que eu me inscrevi. E, nas conversas iniciais do rito inicial, tinha umas áreas, umas escolhas. E muito bom que a escolha que foi feita foi um pouco fora. Porque estávamos lá almoçando, fazendo um bate-papo informal, e surgiu a conversa muito antes do que estava ocorrendo. Essa história do self-service também? Ah, tá. Eu estava lá comendo um prato de linguiça com uma coisa que se lembrasse à tarde, né? A tarde toda. Eu acho que é por isso que a gente não... sábado, né? Acho que é por isso que deu certo o negócio, porque a gente ficou lembrando direto. É verdade. Mas surgiu o assunto justamente dessa falência dos municípios em arcar com as obrigações, não só as reais, as corriqueiras, mas justamente as constitucionais, inclusive, né? Mas correlacionado com essa questão de infraestrutura. E aí surgiu meio que do nada, foi meio que do nada. O certo era pegar alguns e unificar, né? Alguns municípios. Alguns municípios e unificar. Baseado em qual justificativa? Aí começou. E qual é o objetivo? Aí vem a acadêmica. Foi. Aí depois ele chegou bem assim,
dá trabalho. O bom é isso, ó, dá trabalho, mas é algo que tangencia a sociedade. Você não vai fazer uma coisa... é utópico? O termo é utópico, mas ele existe, tanto é que depois, no meio do caminho, virou discussão nacional. Sim, roubaram a nossa ideia. Fica de pensar, seu Paulo Guedes, você roubou minha ideia. Brincadeira, é uma discussão que já existe há muito tempo. Afinal de contas, são 5.800 lá vai bordoada, 5.743 municípios. Está mais atualizado do que eu. E tentativa de emancipação de mais 200. Isso. Então, assim, as discussões que existiam antes eram para barrar a emancipação. Mas você chegou no momento em que estava vendo que justamente essa unificação... Alguém paga a conta, né? E alguém recebe por essa conta. Exatamente. Essa é a questão, né? Você cria núcleos, através dos municípios oficiais, né? Você cria núcleos que são basicamente receptores de dinheiro, né, público, para poder manter aquela estrutura que não se paga, né? E você poderia economizar, aí você fez essa conta, né? A economia, quanto que se economiza podendo investir numa escola, em infraestrutura, numa creche, num posto de saúde. Então essa conta existe e foi aplicada. Justamente tentamos buscar por indicadores o equilíbrio através da unificação. Então, assim, é factível. Não foi um negócio... E justamente abordou a questão principal, porque no município é onde estoura. A gente tem as discussões macros do país, mas onde a população está é ali na cabeça da prefeitura, cobrando a creche, cobrando o trânsito que não termina nunca, o alagamento. Então, essas questões é que é infraestrutura, né? Então, foi um case legal. Custou algumas coisas, mas não tem problema. Mas foi muito bom. Você conseguiu compilar e executar a ideia. Você teve a acabativa daquela realmente que era de se louvar. Né? Eu já falei com você sobre isso. Aqui, esse seu trabalho já era uma dissertação de mestrado, no mínimo. O pessoal pegou pesado naquela primeira turma, velho. Você lembra como é que eu fiquei, né? Ficou meio doido. Conviver com doido daí.